de acontecer. Prepare-se. Eis a questão. Os dados, amados, os dados apontam. Estudos indicam. A Bíblia revela. E sinais mostram que Jesus Cristo está voltando. E você pode estar se perguntando agora, o que acabou de acontecer, missionário? A volta do Senhor Jesus é algo eminente. É algo que será a qualquer momento. É algo que talvez no momento que você menos esperar vai acontecer. Mas por que eu disse que acabou de acontecer? É que, meus queridos, para quem está vivo ainda resta esperança. Mas para aqueles que morreram, que esperança lhes resta? O que eles têm agora de paz? Qual é a chance que eles têm agora? Porque ao homem é dado nascer, viver e morrer uma só vez. E depois vem o julgamento. E aqui o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz: Eis que venho sem demora. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Veja, e o Senhor Jesus Cristo também diz aqui em Apocalipse 22, eis que está comigo meu galardão, para dar a cada um em conformidade com as suas obras. Ele vem sem demora, meus queridos. Só que, no entanto, para aqueles que já morreram, e alguém acabou de morrer neste momento, com certeza, nesse vasto mundo que nós temos, o Senhor Jesus já veio para essa pessoa. O julgamento já está acontecendo para ela. Já está acontecendo. E não há mais nada que eu e você podemos fazer por esta pessoa. Mas você ainda tem chance de salvação. Você ainda tem chance de conhecer a Deus. Você ainda tem chance de se aproximar mais do Pai Sublime. Basta você hoje fazer uma escolha pela sua alma. Sim, sabia que o foco de Deus é o foco do maligno também? É verdade, eu não estou falando nenhuma heresia. O foco de Deus é a sua alma, e o foco dos espíritos maus que estão neste mundo são as almas dos filhos dos homens, das filhas dos homens. Sim, é verdade. Por causa que o maligno, ele não quer ir para o lugar de condenação, que você sabe que ele vai lá para baixo sozinho. Ele quer levar muita gente. E Deus quer levar as pessoas para o céu de glória. Deus quer que você esteja para sempre com Ele. Mas se você não está com Ele aqui na terra, como é que você quer estar com Ele lá no céu? Sabe, é uma coisa completamente falta de entendimento. Querer viver para sempre com Deus no céu e viver como se Ele não existisse aqui na terra. Queridos, vejam que os dados estão apontando que a mortandade que está acontecendo não é em vão. Alguma coisa está por trás. Os sinais na terra, as guerras que estão surgindo, tudo está apontando para o Senhor Jesus. E agora, alguém poderá dizer: missionário Samuel, guerras sempre existiram, rumores de guerra sempre existiam, dores sempre existiram. É mesmo? Só que nunca com tanta intensidade. Essa é a diferença dos tempos atuais. Nós estamos com uma intensidade tremenda, uma intensidade que nunca houve antes. O Senhor Jesus Cristo está voltando e a igreja de Deus está como se fosse adormecida. As pessoas não estão falando tanto na volta de Jesus e nem estão acreditando realmente no arrebatamento, porque se crescem, as pessoas se preparariam melhor. Se você acredita que um familiar seu vai chegar daqui a 1 hora na sua casa, um familiar de longe, você se prepara tudo. Você sabe, alguém te ligou, alguém te disse: ó, eu vou estar aí daqui a 1 hora. Você se prepara totalmente para isso. E Jesus que está dizendo aqui, ó, eis que venho sem demora. Ele está dizendo: ó, daqui a pouco eu tô chegando aí, hein? É isso que está escrito aqui em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Daqui a pouco eu vou chegar aí. E aí Jesus disse o quê? Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Perceba que ele disse isso à igreja de Filadélfia. Uma igreja que era compromissada com a palavra de Deus. Uma igreja que tinha um compromisso, uma firme aliança. Ela tinha uma determinação de: eu vou sim cumprir as leis do meu Deus. Eu vou sim fazer a vontade do meu Deus. Eu vou sim agradar a Deus. E sabe que agradar a Deus não requer por você tanta força. Porque Deus disse para a igreja de Esmina e para também a igreja de Filadélfia: eu sei que tu tens pouca força. No entanto, tu não negastes o meu nome. Essa é a questão. Tantas pessoas estão negando o nome de Deus através de seus atos. Elas parecem ser boas pessoas por fora, mas por dentro, o próprio Senhor Jesus disse que tantos são como sepulcros caiados. Eis a questão. Por dentro é podridão, mas por fora tão bonito. Queridos,
Eu estou falando com o povo de Deus. Eu estou falando com pessoas amadas por Deus. Você não está escutando a minha voz agora por acaso. Você mesmo que tem convicção da sua salvação, firme-se mais. Porque há um versículo que deixa muitos em dúvida. E às vezes é difícil de entendimento. O Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 22. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. O justo, faça mais a justiça ainda. No entanto, o sujo, suje-se mais ainda. O perverso, pratique mais perversidade. Essa é a questão. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você se coloca nesse caminho e não quer mudar, você não quer mudar de vida, então vá. Mas lembre-se do que eu fiz por você. Lembre-se que eu te dei uma chance. Lembre-se que eu te avisei. E quem avisa, amigo é. Queridos, hoje Jesus está te chamando para, se você já está sendo um justo de Deus, e o justo é aquele que é justificado pela fé em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz isso. Se você tem sido justo de Deus, pratique mais a justiça ainda. Avalie os seus caminhos e, sim, permeie-os de acordo com a vontade de Deus. Sim, seus percursos. Vá pela vontade do Altíssimo. Procure saber qual é a vontade do Senhor. E assim vocês não serão insensatos. E não vos embriaguei-vos com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 17 e 18. O Espírito Santo está preparando uma igreja. Está preparando um povo de várias denominações. Ele está preparando um povo para levar para o céu. Ele está preparando gente para ir morar com o Altíssimo. Mas agora, você está preparado nesse momento? Avalie a sua vida. Jesus nunca mandou a gente avaliar a vida dos outros, mas ele disse assim, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, examine-se a pessoa a si mesma. Essa é a questão. Sabe, tantas pessoas têm um coração de pedra, e eu estou fazendo uma metáfora que faz sentido. Sabe por quê? Por causa que o coração dela é insensível. E principalmente a voz de Deus. Ela ouve a palavra de Deus, ela ouve a Bíblia Sagrada na igreja, um pastor prega, e ela diz, essa mensagem não foi para mim. Tem tanta gente que escuta e ó, entra por aqui, sai por aqui. E Deus está dizendo que a minha palavra entre no seu coração. Que você agora leve mais a sério do que nunca a minha palavra. Queridos, essas guerras que estão acontecendo não é por acaso. Essas fomes, pestilências, mortandades, há algo por detrás. Isso é somente a ponta do iceberg. Sim, o Senhor Jesus Cristo está alertando. Quando você está de olhos fechados até mesmo, se você está deitado na sua cama e se alguém está passando perto de você, está se aproximando de você, você escuta seus passos. E cada vez mais que a pessoa vai chegando mais perto, o barulho dos passos vai aumentando. E assim, o barulho dos passos do Senhor Jesus estão aumentando através dos sinais, através de tudo que está acontecendo. Meu querido, não despreze esse ensino, não despreze essa advertência. Jesus chama você a se aproximar dele hoje. Faça enquanto é tempo. Talvez amanhã você não tenha mais chance, talvez amanhã não haja mais oportunidade para você ter salvação. Por isso que eu comecei dizendo, acabou de acontecer. Para alguém acabou de acontecer a volta do Senhor Jesus, o julgamento já aconteceu, essa pessoa não tem mais chance de melhorar, de fazer por melhor, não tem, mas você tem. Por isso eu disse, prepare-se. Prepare-se para encontrar-te com seu Deus, diz Amós 4:12. Prepare-se para ter a vida eterna, porque só terá a vida eterna quem tem a vida naquele que eterniza a paz no coração e traz o alívio às almas. Você não precisa, você não deve viver longe de Deus. Você, não importa todos os seus erros que você já tenha cometido no passado, Jesus quer você, Jesus chama você, Jesus ama você, e Jesus quer te encher do Espírito Santo, para que você esteja preparado, não importa a luta, não importa a prova. Tanto crente está desanimando com qualquer coisinha. Eu queria que eles tivessem um pouco de tempo com o apóstolo Paulo, com os apóstolos Pedro, Tiago e João, que eram chicoteados, que eram caluniados, que eram injustiçados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e estavam ali firmes, não importa a luta, não importa a prova. E alguém diria, mas Paulo é Paulo.
Paulo é Paulo. Quem tava e fez Paulo Paulo foi o Espírito Santo. E quem faz você um homem de Deus de verdade, uma mulher de caráter, é o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da dignidade, ele é o Espírito do Deus vivo, ele é aquele que inunda o coração de ciência, conhecimento, sabedoria e paz. Meus queridos, veja que o quebrantamento, é isso que Deus quer de você. Sensibilidade. O quebrantamento traz o arrependimento de coisas erradas que tem sido feito. O arrependimento traz uma conversão. Conversão é mudança de vida. Deus ama todas as pessoas, não importa como elas são, não importa que elas não se arrependam, Deus ama elas. Mas para Deus perdoá-las, elas precisam se arrepender e mudar de vida. Só isso. Arrepender-se e mudar-se de vida. Só isso. E Deus perdoa, Deus recebe. Qualquer um, não importa os erros, Deus recebe. Porque Deus ama a todos igualmente. Eis a questão. Mas veja, o quebrantamento traz o arrependimento traz a conversão, e a conversão genuína traz um avivamento poderoso para as vidas, para os corações. Mas tudo começa com sensibilidade. Tudo começa com o coração disposto a agradar e buscar a Deus. E se Deus encontra esse coração em você hoje, Ele vai te encher da força dEle. Ele vai te encher da coragem, do ânimo, da disposição. E o avivamento, sabe o que Ele faz? Ele prepara para o arrebatamento. Aleluia. Agora, meus queridos, se você está pronto, se você quer forças de Deus para sua alma, para o seu espírito, se você tem dito missionário Samuel, as provas têm sido muito grandes. As lutas têm sido assim imensas. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou pedindo a ajuda de Deus, mas parece que o socorro não chega. Sabe que Deus está trazendo socorro hoje para sua vida. Receba no nome do Senhor Jesus. Porque o arrebatamento, ele será o maior socorro da nossa vida. E assim como Deus preparou o arrebatamento para acontecer a qualquer momento, para socorrer os salvos, de não passar na grande tribulação, Deus também preparou, sim, para você, um socorro da aflição que você tem passado. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Diz Lucas 18:7. Disse Jesus: embora pareça demorados em respondê-los, digo-vos que depressa vos fará justiça. No entanto, quando eu, o Filho do Homem, o Messias, vir ao mundo, eu encontrarei fé nessa terra? Que pergunta. Hoje a fé tem esmorecido em muitos corações. A fé sem obras é morta. E a fé que Jesus queria encontrar é a fé que gera obras. É a fé que gera homens de Deus de verdade. É a fé que levanta mulheres de coragem, de poder, cheias da força do Espírito de Deus. Você não precisa viver sem essa graça. Essa graça é para você. Esse poder é para você hoje. E Deus quer, Deus pode, Deus faz. Só se aproxime, somente se prepare. Prepare um copo com água. Vamos fazer a poderosa oração da fé nesse momento. E Deus vai trazer socorro para sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Você crê, você recebe. Você crê, você tem. Você crê, é manifestado na sua vida. As bênçãos do Senhor já estão indo à sua casa, mas elas vão se manifestar conforme a sua fé. Tanta gente diz, no tempo de Deus vai acontecer. Verdade, mas o tempo de Deus é conforme a sua fé, que se você crê que vai ser hoje, vai ser hoje. Se você crê que vai ser algum dia, vai ser algum dia. Sejamos feitos segundo a vossa fé, disse o Senhor Jesus. Oremos, pois, então ao Senhor e creia que agora Deus vai te curar. Creia que agora Deus vai te socorrer. Creia que ainda hoje Deus vai mandar uma solução para aquele problema que você tem enfrentado. E assim será feito. Vamos orar a Deus? Pai eterno, nos prepara, meu Deus. Nos prepara, Senhor, para viver aquilo que Tu preparaste para nós. Ó Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, nos ensina, nos encaminha, nos guia pelo melhor, para o bem, para aquilo que nos chamaste para ser e viver. Ai, Espírito Santo, eu oro pelo Teu povo querido que me escuta agora, que a Tua bênção e a graça alcance essas vidas, Pai, e haja libertação, haja liberdade, haja força, haja paz nesses corações. Meu Deus, ô Senhor, prepara essas pessoas para se encontrarem com Deus. Tantos vivem aí, Senhor, como se não crescem em Deus de verdade, se dizem até crente, mas sua conduta não mostra que são crentes, dão falso e dão mau testemunho, não dão testemunho de salvação e de boas obras, Pai. Mas o Senhor chama hoje um povo eleito, um povo chamado, um povo escolhido, um povo redimido, um povo que faz a diferença nessa terra, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para, Senhor, sim, fazer a Tua obra por onde for e espalhar Teu amor, espalhar Tua graça, espalhar Teu conhecimento, sim, Senhor Jesus.
Como diz em 2 Coríntios 2,14, meu Pai. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por toda parte fazer nós exalar o seu bom perfume do seu conhecimento. Exalar o bom conhecimento de Jesus Cristo. Ah, Senhor, queremos, Senhor, aonde estiver, mostrar que realmente conhecemos o Rei dos Reis. Sim, Senhor, seremos transformados de glória em glória, sim, Senhor. Assim como Moisés, quando viu Deus, o Todo-Poderoso, meu Pai, quando ele voltou, ele vinha com o rosto brilhante. Não só o rosto dessa pessoa brilhará, sua conduta brilhará, seu caráter brilhará, sua vida resplandecerá. Sim, Espírito Santo, faça esse trabalho em nós, de anunciar em nós Cristo Jesus, porque ele disse, ele me anunciará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de entregar. Entrega para nós, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos dê a tua luz, ó Espírito Santíssimo de Deus. Traz-nos a tua graça. Molda a nossa vida. Muda a nossa trajetória. Ó Senhor, faça um câmbio de nossa história. Sim, meu Deus, faça, meu Pai, que essas pessoas estejam preparadas para na hora do clarim de trombetas tocar, ou Senhor, seu corpo expirar, ela estar no céu para todo sempre. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos que entram por ele. Mas porque espaçosa é a porta para a perdição e largo o caminho, muitos vão por ele. Ah, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas e fazei elas, Senhor, entrar nesse caminho apertado. No entanto, é um caminho aberto. Ele não está fechado, ele é aberto para qualquer um que quiser. E toda escolha, sim, exige uma renúncia. Toda escolha exige uma renúncia. Quando uma pessoa se casa com outra, ela diz sim para aquela e diz não para todas as outras. Quando uma pessoa escolhe o Deus da Bíblia, ela diz sim para o Deus da Bíblia e não para todos os outros deuses ensinados por todas as outras religiões. Sim, toda escolha exige uma renúncia, e hoje, Pai, nós escolhemos Tu, Senhor Deus. Escolhemos Te servir, escolhemos Te amar, escolhemos, Senhor, Te respeitar e temer Seu santo nome e obedecer a Sua palavra. Declaramos que hoje, Pai, a partir de hoje, a Tua palavra será o nosso guia de fé e prática. O que nos inspirará, o que nos dará paz, o que nos combustirá, sim, de forças nesta caminhada. Espírito Santo, ajuda cada um dos Teus filhos. A água que eles prepararam, eu sempre tenho lhe pedido para que a água que nós preparamos seja uma medicina do céu, mas hoje eu quero te pedir mais, Deus. Que nela seja impetrado um poder disponível de Deus tão glorioso, que esta pessoa ao tomar vai sentir o toque de Deus. Esta pessoa, quando tomar, ela vai sentir, meu Pai, uma restauração espiritual. Ah, Senhor, tantas pessoas, Espírito Santo, que eram cheias de força, hoje estão tão fracas. Tantas pessoas que antes eram cheias de ânimo, cheias de fé, cheias de alegria, hoje está triste, cabisbaixo, desesperançosos. Meu Deus, ajuda essas pessoas e usa, Senhor, essa manifestação de fé desses filhos para, Pai, trazer a paz, a bênção e a graça que eles precisam. Eu oro tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, e que assim sendo haja libertação, paz e graça nessas casas. Tudo, Senhor, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se alguém crer, diga amém. Se alguém crer, diga graças a Deus. Respire forte depois de beber esta água e expire como nós sempre fazemos. E agora, se você está arrependido de todo e qualquer erro que você já cometeu, se você quer agora que Deus traga a graça para a sua vida, o perdão para todo e qualquer erro que você cometeu, ore simplesmente a oração do Pai Nosso comigo. E eu creio que Deus vai te perdoar, porque você vai pedir: perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, porque o pecado é uma ofensa a Deus. Perdoa as minhas ofensas. E lembre-se, se você está magoado com alguém, perdoe agora, nesse momento. Perdoe, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Ore a Deus comigo agora e libere perdão a toda e qualquer pessoa que te machucou, que trouxe trauma para você, que fez mal para você, seja no passado ou que esteja fazendo no presente. Vamos orar a Deus e Deus vai curar seu coração agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não, Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória, para tudo, sempre e sempre. Amém. Receba essa paz, queridos. Receba o alívio na sua alma. Receba a certeza de que você está salvo. Porque assim diz Romanos 8,14. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito traz certeza aos nossos corações que somos filhos de Deus. Sim. Receba a paz que excede a todo entendimento e guarda coração, alma e entendimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço do missionário Samuel Rosa e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã voltamos com outra live. Vida nova em Jesus Cristo. Todo-Poderoso Deus forte, Pai da eternidade. Esteja você aqui ligadinho também. Eu creio, eu tenho certeza. Deus vai fazer algo a mais na sua vida. Vocês que estão assistindo, Deus está marcando vocês. Vocês são escolhidos. Vocês são chamados por Deus. E Deus vai trazer sim para você, se você quiser. Se você se aproximar dele. Sabe, há tempo Deus tem bênção para você. Há algumas bênçãos até que estão reservadas há tempo. Deus só está esperando você se aproximar mais. Faça um teste com Deus. Vê se você, depois de um tempo a mais com Deus, todos os dias não vai receber uma coisa diferente. Não vai se sentir mais em paz. Não vai tratar as pessoas melhor. Eu duvido que você não vai conseguir algo a mais com Deus. Se você orar todos os dias, mais tempo que você tem orado. Olha, sabe qual é o mínimo que Jesus estabeleceu? Mas hoje em dia meia hora já tá ótimo. Porque é difícil hoje um crente orar 5 minutos, quanto mais meia hora. O Senhor Jesus disse assim para os apóstolos no Getsemane: vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora? Não precisa dizer nada, não é mesmo? A própria consciência dos senhores vai falar com vocês. E o Espírito Santo também. É ele que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não é mesmo? Um abraço do missionário Samuel. E fica a dica do dia de hoje. Se aproxima mais do Pai. Não importa o preço que você tem que pagar. Não importa a renúncia. Renuncia. Aquele que quiser ser meu discípulo, disse Jesus, pegue a sua cruz. Negue-se dia após dia. E siga-me. Siga ele. Os discípulos é os que herdarão o céu. Os seguidores, talvez não. Porque quem segue, segue agora e depois pode deixar de seguir mais discípulo. Porque quando eu me torno discípulo, aluno do Senhor Jesus, eu digo sim para o seu ensino e digo não para o ensino dos outros. Quando eu digo sim para Jesus ser meu professor, eu estou dizendo não para que tantos outros professores sejam meu professor. Seja ele o professor da sua vida, o guia da sua jornada e a paz do seu espírito. Uma glória a Lisboa, Deus abençoe a senhora, no nome de Jesus. Neuri Flores, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Neucida Rosa, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Marinei Laus, Deus abençoe a senhora querida, no nome de Jesus Cristo. Isto, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Estefania Piereni, querida, eu não estou reconhecendo a senhora, mas que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, com paz, com vida e saúde e graça à sua vida, no nome de Jesus, a senhora e todos os seus familiares. Querida Sabrina Serves, Deus abençoe da nossa querida IPC, que me lembra a senhora de faxinas, não é mesmo, querida? Deus abençoe a senhora e toda a família, no nome do Senhor Jesus. Se alguns queridos entraram depois, se não assistiram a live desde o começo, assista. Esteja ligadinho nas próximas lives da semana. Deus vai fazer grandes coisas. Um abraço. E a paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se assim Deus quiser e permitir. Amanhã mando mais abraços para outros queridos de Deus. Até mais.